Pois é, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 23 de outubro, já estamos muitos aqui juntos, presentes. Apenas lembro de novo, a Cris já tinha lembrado, a ideia da água para as crianças que tenham a ver com o tratamento, para os adultos, para nós, para todo mundo. Uma quantidade um pouquinho maior, porque as nossas reuniões, elas são semanais, não é? Então, se essa quantidade puder durar 3 ou 4 dias, melhor. Então, como de costume, eu vou pedir para a dona Edna cantar uma música, depois a Luciana, depois a Edna volta para cantar novamente. Eu queria dar as boas-vindas também aos nossos amigos, pais, mães, que estão presentes ou estão vindo pela primeira vez, o Roberto, que é o caso, pai de 2 meninos queridos, o Miguel e o André. Então, sejam todos bem-vindos. E nós vamos, então, acompanhar a dona Edna agora. Eu não entendi. O doutor tinha falado que eu cantava uma, a Luciana duas. E agora Não. você falou eu canto, ela canta, eu canto? Isso. Tá bom, Tá bom? tá ótimo. Avante. Avante. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui
com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Muito obrigado, dona Edna. Então, Luciana, vamos cantar? Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Laralá. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. E deixe de chorar, oh, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Laralaiá. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Obrigado, Lu. Dona Edna, então, vamos cantar mais um pouquinho, E lembrando observa o sempre, instrumento de Deus. Pode? lembrando sempre, né, Dona Edna, que as músicas e o cantar, tanto no início como no fim das nossas reuniões, tem um sentido de prece, de oração, de comunhão, além, claro, da própria arte em si, da cultura. Então, dona Edna, agora sim, me desculpe interrompê-la, só Não, quis eu estou cantando lembrar alguma desse coisa assim aspecto. que está fora? Não, Ah, nada disso, é apenas para que nós que estamos escutando vocês, nós nos mantenhamos sintonizados durante as próprias músicas, entre nós todos, não é?
e com a espiritualidade que já está trabalhando, na medida em que nós vamos mantendo essa atitude de oração. Enquanto Muitos vocês hinos que eu cantam, canto, a pessoal do centro até me pergunta, são evangélicos de muitas igrejas, porque muitos dos espíritos que trabalham conosco eram de outras religiões aqui na Terra. E quando a gente canta hinos que eles cantavam, o coração deles espirituais também se expandem. Então, muito bem, muitas dona vezes, Ed. os hinos que os espíritos escolhem não são para nós também, só para nós, são para outros que estão nos ajudando. Está muito certo, dona Edna. E que bom que nós pensemos em todos, Todos. independente das nossas crenças, credos, religiosidade e assim por diante. Tá bem? Fique inteiramente à vontade na escolha das músicas que a senhora nos traz, tá bom? Porque o evangélico, quando ele fala voar, nós sabemos que é volitar. Quando ele Tudo bem, fala Jerusalém, Jerusalém no céu, a gente sabe que é uma morada no céu. tudo Então, as bem, é isso coisas não mesmo. são muito diferentes, né? Você tem toda a razão, dona Edna. Então, vamos cantar. Então, vamos cantar, é isso mesmo. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida e a terra na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Muito obrigado, dona Edna. Todos te agradecem, como agradecem a Luciana também. Eu queria apenas, antes de iniciar a prece de agora, lembrar que a Laurinha está presente na reunião e, se ela estiver acordadinha, quem sabe ela vai cantar para nós também. Pois é, meus amigos, então nós vamos nos abraçando ainda mais, vamos usufruindo dessa alegria de todas as vezes que nós nos encontramos às quintas-feiras,
buscando a prece intercessória, coletiva, a bem de todas as crianças e jovens ligados diretamente a qualquer um de nós, nossos filhos, netos, sobrinhos, de tal maneira que dessa nossa união resulte tudo de mais extraordinário a benefício de todas elas, de todos eles, trazendo dessa união entre os céus e a terra aquilo que seja o mais útil, o mais proveitoso nesta, como que entrega de cada um de nós que deseja oferecer de si, do seu mundo íntimo, do altar da sua consciência e do seu coração, aquilo que faça a diferença para todas elas, para todos eles. Que nós busquemos o nosso Mestre Jesus, o governador da terra, co-criador deste mundo, que nos recebeu há milênios para estarmos, de certo modo, por aqui, perto dele, no mundo que ele sempre dirigiu. E como ovelhas do seu divino rebanho, no aprendizado sobre as virtudes, nós vamos nos desvencilhando do egoísmo, do orgulho, da indiferença e da vaidade o tempo todo. E nesta altura, que somos companheiros de jornada, com muitas afinidades entre nós, nós vamos nos elevando desdobrados para mais perto dele, como que imaginando que nós pudéssemos estar sentados como crianças, pertinho do seu mais divino amigo, procurando vê-lo, senti-lo, escutando as suas palavras doces, amorosíssimas, procurando contemplar o planeta todo, daquilo que só ele conhece, e nos conhecendo também como só ele o faz. Ele possa atender às nossas súplicas em favor também de todas as crianças que estão na primeira, na segunda infância, por esse mundo todo, tanto no plano físico como encarnadas, como também aquelas que, pelos mais variados motivos, deixaram as suas vidas recentes, mantendo a sua condição psíquica e física como as crianças que eram quando partiram daqui. Temos hoje quase 2 bilhões de crianças em todas as nações da Terra, em condições tão diferentes, tão variadas, pelas questões espirituais, pelas leis que estão em curso, pelas tribulações, dores, incertezas, desesperos. Jesus é por elas que nós todos estamos nos reunindo na tarde e noite de hoje novamente.
sentindo-nos como que privilegiados por sermos irmãos e amigos e estarmos por uns minutinhos a cada semana entrelaçados numa comunhão que é divina, pelo divino em cada um de nós, buscando sermos úteis, vibrando, emanando energias de alívio de sofrimentos, de paz, de cura, de libertação. Para todas elas, desde as mais pequeninas, no ventre sagrado de tuas mães, como também as recém-nascidas, as que vão chegando em idade escolar, até a chegada na juventude, na adolescência, em preparativos pessoais para a jornada de cada um no mundo dos adultos. Maria de Nazaré, a Divina Senhora do Amor, fazendo parte, como José da Galileia, os pais espirituais de Jesus, o querido João Batista, todos os apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, da Judeia, de Cafarnaum, do Tiberíades, da Idumeia, do Jordão, de todo aquele cenário maravilhoso onde tu, Senhor, naqueles poucos anos, quando estiveste corporificado na terra, sublime peregrino, visitando as almas, os espíritos, adultos e crianças cheias de dores, de limitações. Quando tu visitavas na companhia dos apóstolos que te conduziam até elas, aquelas multidões de nossos irmãos, sedentos pela tua palavra de puro amor, de eterna luz, abrindo para cada alma, para cada ser humano, a perspectiva de que logo ali adiante, no futuro, todos estariam felizes, curados dos seus males, ingressando o reino de Deus para viverem a felicidade eterna, sobre a qual tu dizias, olhando nos olhos de cada um, sobre o amor, a bondade, as demais virtudes e tudo aquilo que nós um dia seríamos capazes de alcançar e viver. Hoje, Jesus, na companhia de tantos espíritos lindos que compõem contigo a falange sagrada dos espíritos do Senhor. Que o teu mais profundo sentimento de amor, de caridade, verdade e luz, tudo vá aos mais carentes, crianças e adultos
jovens e idosos, nos mais de 200 contextos planetários, que são os países em que a humanidade de hoje, ao longo da história até agora, se distribuiu e se dividiu, formando o mundo contemporâneo. Estes céus, mantidos por ti sempre abertos, e hoje, mais uma vez, o concurso da Assembleia Divina, trazendo para todos, encarnados e desencarnados, os mais maravilhosos recursos para levá-los aos milhões através dos vórtices divinos, os atratores celestes, por mecanismos construídos há muito tempo, capazes de um auxílio extraordinário para individualidades, para as famílias, para a sociedade, para todos. E tudo isto nos alegre, até por estarmos recordando todos juntos que estas coisas são reais. E que a nossa doação se prolongue pelo tempo que for, até que ninguém deixe de ser assistido, socorrido, libertado, ganhando o alívio dos sintomas pelas mais variadas doenças, enfermidades e transtornos que nós, no dia a dia, vivenciamos ou acompanhamos das vivências dos nossos irmãos e irmãs. Eurípides Barçanufo, o amigo querido que nos Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, lembrado pela nossa irmã ao cantar uma música a ele dedicada. Dona Ivone do Amaral Pereira, Dr. Pedro Ernesto, Felipe Pinel, Dr. Anise da Silveira, Aloísio de Castro, Pestalozzi, William James, Albert Schweitzer, Abraham Lincoln, Isabel de Aragão, o infante Henrique de Sagres, São Luís, Joana de França, o anjo Ismael. Além de todos eles, inúmeros que se mantenham, tanto quanto Florence Nightingale, a primeira enfermeira, cuidadora dos aflitos, Sheila, Meimei, José Lacerda de Azevedo, Francisco Tise. Além destes, muitos outros, e sem jamais esquecermos Allan Kardec, Leon Denis, Jean-Baptiste Rustin, Camille Flammarion, tanto quanto Francisco da Umbria,
o gigante de Assis. Ao lado, ele como irmão Sol. E ela, a irmã Lua. E todos aqui agradecem todo o trabalho, toda a dedicação, todo o sacrifício por nós. E é a eles todos e a muitos outros que nós pedimos por todas as crianças, sobretudo aquelas nos hospitais, de recém-nascidos, porque prematuros, a pediatria espalhada pelo planeta, os lugares de acolhimento, quantas e quantas daquelas que citávamos, alcançando 2 bilhões. Outra parte no mundo espiritual, porque desencarnaram pela violência, o infanticídio, os abortos induzidos, dizimando parte da humanidade em projetos reencarnatórios tão lindos. Que nós possamos pedir por todas as crianças com problemas médicos conhecidos, com síndrome de Down, com síndromes epiléticas de diferentes etiologias, e hoje possamos enfatizar também a nossa súplica pelas crianças e jovens com microcefalia, especialmente em Pernambuco, em todo o Nordeste do Brasil, como consequência da tragédia da encefalite pelo Zika vírus, pela transmissão das mães para os seus bebês, em um número tão expressivo de vítimas que estão afora, as que desencarnaram, sofrendo as limitações de um corpo físico mais precário. Que lembremos da faixa de Gaza, da Cisjordânia, do Líbano, do Iêmen, da Síria, que recordemos pedindo a Jesus misericórdia pelas crianças morrendo na Ucrânia bombardeada pelo Kremlin, nos muitos países da África, a miséria, a fome, a desnutrição, a alta mortalidade infantil vigente no grande continente mãe, a nossa querida África. As outras vítimas da violência das guerras civis, dos conflitos no Sudão, Sudão do Sul, Uganda, Gabão, África do Sul, Burkina Faso, Líbia e todos os demais lugares sagrados de cada nação, também deste contexto esquecido, desprezado pelo restante do mundo, no continente africano. Que o nosso fluido, Jesus, as moléculas sadias que todos possuímos, tenhamos entregue nas mãos misericordiosas e sublimes, as tuas, o divino Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o Filho do homem, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o caminho,
a verdade e a vida. Que tudo isto nos alegre, nos motive, nos conduza para que cada dia estejamos mais atentos, agindo solidariamente, cheios de compaixão, de empatia e solidariedade, lembrando sempre dos teus exemplos, das tuas lições e procurando estar sempre aos teus pés, agradecendo a Deus essa espécie de privilégio de termos a Ti, Jesus, e a todos esses amigos, nos levando para a frente e para o alto. Agradecendo o carinho, a atenção por todos, que possamos sempre orar pelas mães das crianças com autismo, com TDAH, e todas essas circunstâncias que ainda fazem parte do nosso dia a dia, nos mais variados contextos que os nossos olhos enxergam no dia a dia, trilhando os caminhos da verdade. Muito obrigado a todos, em nome de todos esses benfeitores que seguem atuando no mundo inteiro com esses elementos que, mais uma vez, na reunião de hoje, moléculas sadias, vibrações edificantes foram entregues a eles para a devida multiplicação, fazendo com que elas cheguem a todos. Muito obrigado, amigos. Cuidem-se bem e até breve. Luciana. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Obrigado, Lu. Pois não, dona Edna, mais uma música e eu vou depois perguntar se a Laurinha quer cantar. Vai lá, dona. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito bem, dona Edna, muito obrigado. Olha, eu estou vendo uma moça que é a Laurinha. Eu É, a gente sem. oi, tudo bom? Sim, Tudo certinho? sim. Vamos cantar hoje? Aham. Quantas músicas você vai cantar para nós? Ela, Duas? fe- ela fez uma música para cantar. Que maravilha! Então essa vale Tá. por 5. Então, Essa senta música- direitinho. Ó. Essa música vai para o grupo inteiro. Isso. Como é que é? Essa música vai para você, tio 76. E para o grupo, É, grupo inteiro ela tinha falado também. muito bem, para todo mundo, né? Tá pronta? Estamos- Você está pronta? Então Aham. vamos lá. Tudo contigo. Aham. Todo contigo. Então fica quietinha, concentra e vai. Esqueceu? Mas A minha ideia. Minha ideia era pedir Jesus. E o meu coração
também é de Jesus. O que Meus você pensamentos, é pra meus sentimentos saudades. são para Jesus. Para as crianças, para as criancinhas que fica bem. Se elas estão tudo bem. Muito A bem. música era essa. Minha ideia é para Jesus, meu coração é para Jesus, meus pensamentos e sentimentos são para Jesus e para as criancinhas. Ela tinha feito essa música. Que linda, hein? Nós temos uma compositora. Vamos cantar de novo? Minha ideia é de Jesus. Então canta a prece. Canta a prece. Mas A Lu pediu para você cantar a mas é que prece. Pai, o Pai, o pai o Pai cada pedra. o filho que dá pão. Laura, canta direito, filha. Sim. Ao filho que pede pão, é Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoe o meu coração que eu aprenda a ser melhor. e amar o meu irmão. Muito bem. Yeah. É uma artista, hein? Completa. Pelo visto, a mãe também, não é? Qualquer dia, mãe, você que vai cantar, tá bom? Tá, Jorge. Prepare o repertório. Quem sabe até na semana que vem. Nossa Mãe, Senhora. mãe e filha, Isso. tá bom? Aquela primeira música, eu vou trabalhar nisso. Pra Vai conseguir trabalhar para melhorar a música, para ficar mais tchan? Eu fiz umas partes erradas, você viu? É, mas ficou ótimo. Ó, Mas se tanto de quiser gente mandou melhorar, palma, tá? Olha lá o tanto de palma, ó. Fala, é obrigada, pessoal. verdade. Obrigada, Tá todo todo mundo. mundo encantado. Vamos bater palma? Cadê Ah, as palmas? Onde estão? olha o tanto de palmas lá. Agradece, pessoal. Obrigada. De nada, nós que agradecemos a você, Laurinha. Que tanto. Esteja sempre aqui conosco, tá? Não dorme cedo, não. Eu falo assim porque eles moram em Londres e aí eles estão lá 4 horas na frente, então lá já é de noite. Tá? Ela já tá na cama. Muito bem. Aproveite a caminha, viu? E um Obrigada. abraço para a mamãe e para o papai também. Obrigada. Um Ai, abraço para obrigado. todos. Eu já estou aqui. E minha mãe É e o papai quê? já estão aqui. É, né? Muito bem. Então, queridos, vamos com muita gratidão, não é? Vamos já concluindo o nosso encontro. Alguém pôde perceber alguma coisa lá do outro lado? Alguém que tenha essa condição habitualmente? Algum recado? Alguma visão? Pode comentar, se desejar. Posso? Muito rapidamente hoje. Rapidamente, dona Belina. Rapidamente. Boa tarde a todos. Entre muitas coisas, viajamos pelos continentes todos, a volitar, mas fomos pescar em grupo, fomos pescar muitas crianças abortadas, levando, portanto, entregando para aquele hospital que a gente visita muitas vezes, e veio, portanto, uma equipa de enfermeiras a pescá-los dos nossos braços,
E também vi uma coisa que nunca tinha visto, que é com a sensação que estávamos todos com proteção, com proteção na cabeça, no corpo, e descemos para um lugar muito escuro. Mas lá, assim, um bocado distante, eu vi que havia uma figura que parecia a Rainha Santa Isabel. Parecia a Rainha Santa Isabel. E a sensação que eu fiquei foi que ela estava ali, como se fosse, entre aspas, a mando de Maria de Nazaré, a supervisionar-nos, não só a nós, mas também a supervisionar uma, a elevação de alguns irmãozinhos, algumas crianças e jovens suicidas. Crianças e jovens suicidas têm aparecido muito ultimamente, como vocês todos sabem, não é? É isso. Uhum. Uhum. Tá bom, dona Adelina, tá tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Era isso? Era isso, portanto, eu vi que a sensação é de voar como se eu estivesse a voar e eu sei que não estou a voar sozinha e passarmos portanto, a Oceania, portanto, ver pela Ásia, desde o fundo lá na Terra del Fuego até lá em cima, o Ártico, passamos pelos lugares todos a voar com pássaros, não é? É uma coisa, é uma sensação de libertação incrível, sim. Uhum. E todos Por os África, países. portanto, passamos muito pelo Uganda, pela Somália, pela Líbia, que você vos mencionou. Eu tinha visto pouco tempo antes de você mencionar a Líbia, já tínhamos passado por lá. E principalmente por causa das crianças que estão em campos de refugiados, viajamos muito por isso. Sim, é uma viagem semanalmente muito interessante e muito linda, sim. E necessário. Tá Sim, bom, dona Adelina. sim. Obrigado, viu? Alguém mais, por acaso, gostaria de trazer alguma vidência que tenha tido, alguma impressão, sem compromisso? Professor, Oi, Leandro, vou diga. tentar ser bem breve também. Desde o começo eu senti assim uma sensação de muita emoção, assim, deu muita vontade de choro, assim, o tempo todo. E quando a gente começou as músicas, eu já comecei a perceber esse hospital, ou me pareceu que era até hospital de campanha, porque não tinha teto, era tudo o céu estrelado, assim, de escuro e estrelado. E as macas assim no ambiente mais escuro também. Não sei se era para tratamento no local onde eles estavam, os espíritos, alguma coisa assim, mas vi muito sequelados de guerra, queimados, alvejados de bala, mutilados, sendo tratados. É, e aí depois eu vi um espírito muito diferente, assim, eu achei a forma bonita de agir dele, assim. Primeiro que ele tinha vários animais, assim, acompanhando ele, e eram cachorrinhos pequenos, assim, muitos brilhavam, assim, muita luz, muitas cores também. E a forma que ele tratava era... Existiam vários fios de energia fluídica, brilhante, e ele era como se ele tocasse uma música com aqueles fios. Então ele cada vez que ele encostava, teoricamente, né, a sensação, a impressão que eu tinha que batia com o dedo assim numa corda, como se estivesse batendo uma corda de um instrumento. E aí ele vibrava aquele fio fluídico e aquilo atuava de uma forma muito poderosa na interação de pessoas, caminhos, destinos, mas era uma coisa muito profunda e tinha... E a impressão que eu tive é que ao redor dele era tudo aquela sensação de sonho, porque tinha como se fosse uma névoa colorida, assim, muito colorida, muito rosa, muito azul pastel clarinho, impressão que parecia aqueles, sensação de um banho, assim, com muita, aquela névoa, né?
muita névoa, assim. É. E aí teve um pequeno texto, se ainda der tempo de eu ler. Dá tempo sim, pode ler a mensagem. Vou pegar ele aqui. Eu tive que sair porque eu tive que atender uma chamada, mas vamos lá. Respeitáveis irmãos e amigos tão amados, Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, tem nos ensinado tantas lições pela expressão da natureza. Com todo respeito aos amigos e amigas, aqui se encontra singela missiva aos espíritos que desejam aproveitar o pouco que este ínfimo verme tem a oferecer, quanto às lições aprendidas pela observação do quanto os animaizinhos têm a nos ensinar frente aos resultados do amor compartilhado no trato com essas criaturas de Deus. O amor divino espalha-se por toda a criação, preenche cada circunstância e ser, e é refletido por cada princípio de vida em todas as dimensões da existência. Experimentemos a doação de nosso tempo aos cuidados de um animal da natureza. Constataremos que a intensidade do amor que depositamos ao trato com os animais é refletida nas reações desses seres vivos para conosco. A exemplo disso, temos os animais domésticos e toda a evolução das relações entre esses animais e a humanidade, ao longo de milhares de anos de história dos humanos na Terra. Os cachorros e gatos retribuem o amor de seus donos com a fidelidade, carinho e presença, e podem ser percebidos pelas mentes conscientes como verdadeiras expressões da atenção divina ao contato conosco em nossos desafios diários. Busquemos o contato com o Criador em sua criação, meus amigos tão queridos e amados. O nosso Pai Eterno manifesta seu amor incondicional por intermédio das criaturas e dos efeitos das forças naturais. Amemos mais a natureza e todas as suas expressões de vida. Busquemos as respostas divinas às nossas angústias na fauna e na flora que nos cerca a experiência da vida terrena. Os animais e as plantas retêm poderes incalculáveis à nossa limitada compreensão humana e distribuem esses movimentos de cura e reharmonização livremente a todos aqueles que buscarem a atenção de Deus. Pedimos aos céus que abençoem a cada expressão natural que circunda as suas experiências de vida e que os amigos espirituais do bem possam encaminhar diariamente oportunidades aos irmãos e irmãs tão amados a essa interação divina entre homem e natureza, seja por intermédio de um perfume sentido no caminhar apressado na cidade, seja pelo carinho de um animalzinho de estimação, a quem reserva a maior festa de alegria e de amor pelo simples reencontro com seu dono ou dona. Com muito amor, gratidão e carinho, um cisco sem valor para algum dedica essas humildes palavras aos respeitáveis amigos e amigas. É isso. Obrigado, Leandro, por ser intermediário do nosso querido Francisco da Umbria. Muito bem. É isso, então, nós temos que nos despedir. Vocês não querem se despedir, que eu sei, não é? Então, nós temos muito que agradecer a todos, tanto no mundo espiritual, nossos irmãos maiores, como vocês todos que estão sempre presentes, não é? Nesse projeto em favor das crianças. Fiquem todos muito bem. Daqui a 1 hora nós começamos mais uma prece pela humanidade e nos veremos de novo, no mais tardar, na outra quinta, no dia 30 de outubro. Cuidem-se bem e vamos em frente, apesar de ninguém querer ir, né, Cristiane? Eu vou parar a gravação aqui, então. Tá bom, então. Tá. Pode parar. Tchau, gente.